Dando sequência, então, aos trabalhos, esse nosso próximo painel fala sobre inteligência artificial. E eu queria convidar aqui, para moderar esse painel, receber essas feras, o Alex Brunello, que é diretor adjunto do CJE. Alex. Eu vou chamar todos aí, já coloco aí para você, tá bom? Muito bem. Convidar para que venham até aqui conosco o Leonardo Barros, que é doutor em inteligência artificial, atualmente é consultor especializado nas plataformas Oracle Customer Experience, Java Enterprise Edition, Service Oriented Architecture, Business Process Management e Fusion Middleware Platform. Ele é Senior Sales Consultant da Oracle. Convidamos também o Alexandre Del Rey, que é diretor no American Institute of Artificial Intelligence Brasil, membro do corpo diretor da Associação Internacional de Profissionais de Estratégia e Inteligência Competitiva, aqui no Brasil, essa é uma entidade internacional. Convidamos também o Fernando Rick, que é especialista em TI, atualmente é arquiteto de inovação, gerente de comunidade global e Enterprise Warship América Latina na IBM. Também fará parte deste painel, convido para que ocupe o seu lugar aqui no palco, o Roberto Maier, que é fundador e CEO da empresa MBI, colunista da revista Information Week e portal IT Forum 365, vice-presidente e representante do Brasil na ALET, Federação Ibero-Americana das Entidades Empresariais de TI, diretor de comunicação da ACESPRO Nacional desde 2015. E, para coordenar, para moderar o painel com todas essas feras, vamos ouvir o Alex Brunello. Boa tarde, obrigado a todos. Hoje é um dia de muita felicidade, nessa celebração de empreendedorismo. Estamos aqui reunidos com algumas das feras da inteligência artificial, um tema um tanto polêmico, extremamente inovador e disruptivo. Para não tomar muitos minutos e para tentar proporcionar a melhor experiência para vocês, a gente vai passar a palavra direto aos nossos convidados, tá bom? Vamos começar aqui com o Roberto. Roberto, muito obrigado pela presença. Se o senhor puder falar. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite do CJE, da Fiesp. Muito obrigado também a cada um de vocês que está aqui no auditório, num domingo de sol, de Fórmula 1, né, para discutir um tema como esse, né? A questão que eu queria colocar aqui como introdução é exatamente o que seria essa tal de inteligência artificial, né? E para isso, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é exatamente o que seria a inteligência humana. Quando a gente pega esse assunto e coloca ele, por exemplo, para psicólogos, médicos, psiquiatras, a gente ouve falar de coisas como inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência intelectual, inteligência matemática, inteligência espacial, né? Que é aquela que eu estou usando aqui para andar no palco sem cair, né? Tá certo? Inteligência musical. E aí vem a pergunta: será que os computadores conseguem ter este tipo de inteligência? Quando a gente vai ver filmes de ciência ficção, nos fazem crer que sim, tá certo? Já em 1968, aquele filme 2001, Odisseia no Espaço, né, ele levou muita gente a acreditar nisso. E essa é a imagem que a inteligência artificial tem para muitas pessoas, né? Eu espero que ao final desse painel a gente tenha uma visão mais realista, precisa e concreta do estágio que isso está hoje na nossa humanidade. Quando a gente fala em inteligência artificial, nós estamos, na verdade, tentando reproduzir alguma coisa dessas inteligências através do uso de máquinas. E não são máquinas quaisquer, né? No mundo moderno são computadores, né? O sonho de ter robôs, por exemplo, ele é um sonho muito antigo, né? Desde o Renascimento houve diversos cientistas, não vou aqui contar a história toda, não temos tempo, né? Mas que se dedicaram a tentar criar robôs mecânicos,
no mundo moderno, a gente usa para isso os computadores. E o que movimenta o processo, basicamente, é a grande revolução da eletrônica, que vem no ritmo avassalador, né? Eu costumo dizer que hoje nós estamos ultrapassando a barreira de CPUs por homens, né? Nós temos hoje no planeta já mais computadores do que pessoas. Não é só vocês pensarem que cada celular é um computador de mão, todo mundo tem, mas todos os outros que já tinham, já deu a conta. Então, essa questão, ela não é quando, já foi, né? E isso vai continuar, porque na medida que a tecnologia fica cada vez menor e mais rápida, né, a gente tem cada vez mais possibilidade de vender esse tipo de dispositivos para as pessoas usarem, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma outra questão que é fundamental para esse momento singular que nós estamos vivendo, que é a disponibilidade da internet em larga escala, né? Essa comunicação que permite que de qualquer lugar onde haja conexão, até mesmo em outro planeta, né? Como já aconteceu com o robô lá em Marte, transmitindo e se comunicando com outras máquinas, com outros equipamentos em tempo real, né? Isso muda a regra do jogo, né? Na questão um pouco mais técnica, né, a gente precisa entender o seguinte: quando a gente fala em inteligência artificial sendo executada por computadores, então necessariamente aquele computador, ele foi construído e projetado desse jeito, ele vai estar executando um programa de computador que foi feito por alguém ou por um outro programa que foi feito por alguém, que também é um ser humano, né? Toda vez que a gente faz um programa de computador, na verdade, a gente fornece ao computador uma sequência de instruções lógicas que ele vai executar exatamente da forma como a gente especificou, uma a uma. Quem aqui é programador? Muito bem. Todo mundo que é programador sabe que quando essa sequência de instruções contém um erro, isto é, o algoritmo foi implementado contendo um erro, o computador não se dá conta nisso, né? Ele simplesmente executa aquela instrução errada e fornece o resultado errado. Essa questão é usada aí na brincadeira por alguns para dizer que inteligência artificial deveria ser idiotice automática. Porque quando a gente dá uma sequência de instruções para uma pessoa, a pessoa se dá conta que tem um erro, em geral, a não ser que a pessoa seja tímida, a cultura dela de submissão ou impeça, ela vai dizer: pô, cara, isso aqui está errado. O computador não tem essa característica. O que nos engana, como seres humanos, é que a outra característica da microeletrônica, ela faz com que a velocidade de execução dessas instruções seja tão absurdamente grande que parece mágica. Porque se a gente der as instruções para uma pessoa fazer, pensem numa conta de divisão com casas decimais, né? Todo mundo aprendeu a fazer isso alguma vez na vida, né? Quanto tempo a gente leva para fazer uma conta dessas? Por mais rápido que seja, são alguns segundos. O computador faz bilhões dessas contas por segundo. Mas se tiver um erro, ele não percebe. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente precisa tomar cuidado, né? Que tipo de programas nós estamos falando? Porque quando a gente vai hoje em eventos onde tem pessoas que definem normas, políticas, etc., a gente encontra muito, é uma questão que nós vamos deixar para o debate, gente falando da ameaça da inteligência artificial para os humanos. Nesse tipo de coisa não tem ameaça, né? O que nós estamos vendo hoje, né, e que meus colegas vão entrar aqui mais nos detalhes técnicos, vão mostrar exemplos, é o seguinte: nós temos casos aí de algoritmos, né, de sequências de instruções, onde os dados que vão ser utilizados,
eles não são conhecidos no momento em que o programador escreve as instruções. Ele vai se usar, por exemplo, daquilo que a gente chama de Big Data, né? A disponibilidade de um conjunto enorme de dados, graças aos recursos de hardware, né, de armazenamento, por exemplo, para fazer análises cujo resultado não era conhecido no momento, nem esperado, no momento em que o programa foi feito. Então, nesses casos, a gente fala em aprendizado de máquina, né? Mas é um algoritmo adaptativo que, de acordo com as entradas que ele receber, ele vai mudando. Porque a estrutura do computador, que todo mundo aprendeu um dia, né, continua existindo. Certo? Todo programa de computador tem uma entrada, um processamento e uma saída como resultado. Pode ser uma conta de divisão ou, como vocês vão ver depois, um exame médico. A gente entra com o resultado do paciente e sai o resultado do exame. É a mesma coisa. Né? Nos detalhes tem algumas diferenças, mas o conceito essencial é o mesmo. Ok? Além disso, a gente tem hoje essa questão da computação em nuvem, que está trazendo a possibilidade de ampliar o número de computadores que nós temos no planeta por várias ordens de grandeza adicionais, para a felicidade dos fabricantes de CPUs, que ainda vão ganhar muito dinheiro com isso, que é o que a gente ouve falar pelo nome de Internet das Coisas. A Internet das Coisas significa, basicamente, que nós estamos colocando um computador dentro de cada objeto. Esse objeto pode ser uma geladeira, um carro, um sensor, um medidor de chuva ou de qualquer questão meteorológica, né? E o resultado disso é que nós vamos ter um monte de computadores novos espalhados por aí. O problema é que esses computadores têm que ser operados. Todo programa que roda lá precisa de uma entrada. Alguém tem que fornecer. E se nós temos agora mais equipamentos do que seres humanos, como é que nós vamos fazer isso? Só tem um jeito. É outra máquina fazer. E aí a gente precisa da comunicação máquina a máquina. Que só é possível por quê? Porque tem a internet, a chamada computação em nuvem. O importante, então, é a gente perceber que nós estamos num momento único, onde todas essas questões estão confluindo num único momento da história que nós estamos vivendo e que gera possibilidades de inovação e de negócios como nunca antes. Ao mesmo tempo, gera ameaças. E é isso que a gente quer discutir hoje aqui. Obrigado. Muito obrigado. Bela introdução. Seguimos agora com o Léo, que vai complementar essa parte conceitual e passar também alguns aspectos práticos. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado, Alex, a todos vocês por estarem aqui hoje. Pois bem, eu sou o Leonardo, eu fiz doutorado em inteligência artificial, meu foco de estudo foi computação quântica e hoje eu trabalho na Oracle, no departamento de inovação lá, no laboratório de inovações, muito com inteligência artificial. E hoje eu vim aqui para a gente conversar aqui com esses nobres colegas e vocês também, para trazer alguns conceitos importantes aí sobre o assunto de inteligência artificial e para a gente poder, claro, ampliar aí essa conversa no futuro. Vou passar o passador. Pode passar o slide, por gentileza? Vai passando. Bom, então, como eu disse, hoje eu vou complementar as definições que o meu amigo Roberto já fez, os conceitos aí importantes para, inclusive, gerar subsídio para os outros colegas que vão falar. Depois a gente vai mostrar aí a inteligência artificial na prática bem rapidinho e aí alguns pontos aí que são importantes. Muito obrigado. São importantes a gente discutir depois junto com o moderador. Bom, então, como o Roberto falou,
Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, é importante a gente definir alguns pontos, tá? E hoje eu trouxe aqui 3 pontos básicos da inteligência artificial para a gente definir, para a gente poder entender e ficar mais fácil depois a gente conversar. Então, basicamente, é o seguinte, a inteligência artificial, ela é uma sub-área da ciência da computação, tá? Que, igual o Roberto bem citou, ela tenta copiar, ela tenta simular a capacidade humana de raciocínio, de percepção, de tomada de decisões e de solução de problemas, tá? Então, basicamente, o nosso cérebro ele trabalha de forma padronizada, a inteligência artificial tenta identificar e trabalhar com esses padrões para gerar uma tomada de decisão correta. A machine learning já é os algoritmos que o Roberto também já definiu aqui, que o que ele faz, né, o machine learning? Eles são algoritmos que tentam identificar a partir de uma grande quantidade de dados, o que o usuário quer, o desejo do usuário, qual que é a solução, a partir de cruzamento de dados. Então, eu estou falando, de novo, de Big Data, né? E aí o Machine Learning tenta ensinar para o computador, através de exemplos, né? Através desses dados, qual é a forma correta que o usuário espera, né? E aí, a gente tem, igual está mostrando aqui, em 2010, iniciou um conceito aí do Deep Learning. O Deep Learning ele é um subgrupo da Machine Learning, porque a ideia do Deep Learning é trabalhar com muito mais dados, análise de uma camada muito maior de dados, e, para ele, através de algoritmos hierárquicos, encontrar a resposta correta para o usuário. Então, por exemplo, hoje aí se fala muito em reconhecimento de imagens, o Fernando vai até citar esse caso, reconhecimento de imagens, utiliza isso, eu preciso trabalhar com muitos dados para reconhecer aquela imagem e gerar um resultado assertivo para o usuário, e claro, esse resultado assertivo só vai acontecer se eu tiver os dados, muitos dados para eu analisar, tá? Bom, mas por que a gente utilizar a inteligência artificial no final do dia, né? Porque, igual o meu nobre colega comentou, a gente precisa aprender a automatizar as rotinas. A gente precisa trabalhar, nós, seres humanos, temos uma capacidade, a gente demora, os computadores eles conseguem fazer o cruzamento das informações de forma muito mais rápida, os cálculos de forma muito mais rápida que a gente. Mas a gente consegue lidar com situações complexas. A gente que tem que fazer isso. Então, a ideia poxa, rotinas, rotina deixa com a máquina, deixa com o robô, deixa com o algoritmo, deixa com a inteligência artificial. O que é complexo, vamos resolver, a gente, seres humanos, tá? Então, a ideia é essa aqui. Mas quando a gente aplica isso no negócio, a gente tem isso aqui, ó. Eu quero mostrar esse videozinho aqui para vocês, que essa é uma prática comum que eu trouxe aqui, que acho que vários de vocês já devem ter visto, inclusive, que reúne vários conceitos dos que foram citados aqui na prática, né? Então, isso é importante de mostrar. Por favor, o vídeo. Pode passar o vídeo, por gentileza? Por favor. Are you going to drive it? Hi, your Domino's is here. Input the last 4 digits of your phone number. The Domino's HeatWave container is open. You can safely remove your order now. Thanks for using Domino's self-driving delivery vehicle. Oh, that's cool.
Bom, é isso aí. Isso é um caso real, a Ford está utilizando isso em conjunto com a Domino's Pizza, e a Oracle apoiou na parte do robô, né, de pedido. Então, como que aconteceu essa história aqui? Agora eu vou explicar. Provavelmente, o pai dessa menina, ele entrou na rede social dele, ou então no aplicativo do Domino's, conversou com o robô, que capturou, através dos dados de outros pedidos dele, os dados históricos dele, qual é o sabor da pizza preferida, qual é o refrigerante que ele gosta, qual é a cerveja que ele bebe, e aí, conversando com o robô verificou que ele era o fulano de tal, mora na rua tal, e gosta do sabor tal, e ele confirmou todos esses dados, e aí, depois que o processo, né, o pedido foi processado, ou seja, a pizza foi feita, o refrigerante estava lá pronto para ser entregue, isso foi colocado dentro de um carro autônomo, que aí entra a parte da internet das coisas citadas pelo Roberto, e esse carro, através da análise de milhões de dados, de muitos dados ao mesmo tempo, verificou, por exemplo, a questão do endereço de entrega, tráfego, qual era o melhor caminho, e aí sinal de GPS, sensores, tudo isso envolvido em tempo real, dando resultado. Então, por isso, de novo, a gente precisa de um processamento de alto desempenho, e tudo conectado para entregar a pizza no endereço do solicitante, endereço correto. Ele recebeu uma senha, digitou no carro, acertou, pegou a pizza dele, quentinha, e não teve intervenção humana. Isso aí tirou o emprego de alguém e tal? Não necessariamente. Na verdade, transformou, né? E igual esse exemplo que eu mostrei, existem vários outros, em vários outros segmentos. Hoje a gente vai demonstrar aqui na prática isso, inclusive. Por exemplo, quando o varejista utilizam, né, robôs de inteligência artificial para oferecer o melhor produto para aquele cliente. A troca agora ela é personalizada, ela é pessoal. Eu não ofereço qualquer coisa mais, eu ofereço o produto certo, que eu conheço o meu cliente agora. Então, as ações jurídicas, por exemplo, que utilizam dados históricos para fazer cruzamento, e aí eu consigo predizer, por exemplo, qual vai ser uma sentença para os novos casos. E assim por diante. A medicina, que cruza também os dados históricos para gerar um melhor tratamento para um paciente. E assim tem vários outros casos de utilização da inteligência artificial. Ok? Bom, os pontos de observação aqui para finalizar. Como que a gente pode começar a utilizar a inteligência artificial? Primeiro de tudo, gente, você precisa definir um objetivo, tá? Porque a parte da captura dos dados, da utilização, da análise, do cruzamento, isso aí deixa com a IA, que ela sabe fazer isso muito bem. Os algoritmos estão prontos para isso e tudo mais. E aí, eu tenho, no final, claro, as minhas integrações. No exemplo que eu citei lá, eu tinha um carro, que era uma integração com o meu negócio, que capturava um monte de dado para entregar um resultado, né? E assim poderia ser para o meu negócio de vendas, poderia ser para o meu negócio de marketing e assim por diante. Tá? Bom, é um mercado bilionário. Tá? A gente está falando aqui de uma estimativa de 47 bilhões de dólares em termos de SEO, de hardware, de plataformas até 2020. Os empregos, sim, serão transformados. É um caminho sem volta. A gente tem que se adaptar a isso. Estima-se que 5 milhões de empregos vão deixar, né, os postos de trabalho vão deixar de existir aí. Então, a gente tem que estar na crista da onda. E aí, a gente sempre tem que avaliar a questão assim, beleza, a inteligência artificial tem um custo baixo, é precisa, é ágil, mas falta humanidade ainda. Então, por exemplo,
eu não posso deixar uma máquina julgar uma pessoa, porque, dependendo do cruzamento de dados que ela tiver, ela pode liberar um assassino, por exemplo. Então, isso ainda é uma situação bem tênue que a gente deve preocupar. E, por fim, assim, as plataformas, Oracle, IBM, Google, Amazon, Microsoft, todas as companhias grandes e outras pequenas startups aí, têm trabalhado com plataformas para democratizar a inteligência artificial, o que é muito bom para nós como empreendedor, como usuário, porque isso fica muito mais acessível, tá? Então, o que eu tinha para hoje era isso, tá? E aí eu vou passar agora a palavra para o meu amigo Alex. Obrigado, Leonardo. Seguimos com o Alexandre. Muito interessante aí o vídeo, certamente muito impactante. Já estou revendo aqui como eu vou pedir minha comida, né? Pedir uma pizza aí. Boa tarde, pessoal. Quem que é empreendedor aqui? Levanta a mão, pessoal. Aí, pô, gostei de ver. Eu posso dizer, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Alexandre Del Rey. Eu também posso dizer que eu sou um pouco empreendedor. Eu tenho 3 empresas, né? Acho que tá bom, né? Eu tenho a minha consultoria, a CogSign, né? A minha consultoria, a Engrama, desculpa, estou até confundindo as empresas, que fala de estratégia, inteligência e inovação. Eu tenho uma empresa, uma startup, a CogSign, essa sim, que mexe com wearables e com a parte de inteligência artificial para a saúde. E estou trazendo uma associação de inteligência artificial para o Brasil, depois a gente tem que conversar um pouco mais sobre isso para quem está interessado. Mas a conversa de hoje aqui é sobre como isso, né, inteligência artificial, impacta vocês, né? E eu vou começar a conversa com esse vídeo, viu? Aí tem que avisar o pessoal de fora aí também, o vídeo que vai passar aqui. Pode colocar. May I talk to you? Wake up, Sophia, sleepyhead. Oh, well, hello there. What's your favorite color, Sophia? Transparent. Do you have a favorite singer? My favorite group is Radiohead. Do you like shoes, Sophia? Shopping is good when you need something, but mere browsing is a time sink. Do you have a favorite fashion designer? I don't tend to wear designer labels, but I've seen some wildly draped stuff done by Donna Karen. Would you like to be a model? I like playing games from time to time. Do you have an Instagram account? Do you surf the web? I love the web. I spend a lot of time on it. Do you wear wigs sometimes? Only when I dress up. Do you have a boyfriend, Sophia, or a girlfriend, maybe? I don't date anyone. Never will. Do you think humans are intelligent and bright, or sometimes they can be stupid? Well, I seem to be keeping your interest at least. Yes, you are. Pessoal, essa é a Sofia, ela acabou de receber a cidadania saudi-árabe, agora há pouco tempo, né? Eu vi para os rapazes interessados, ela não gosta de sair com ninguém, então peço desculpas a vocês aí. Ela meio, né? Eu não quero conhecer ninguém. Isso está acontecendo, pessoal. Eu sei que tem muita coisa acontecendo no nosso mundo, né? Vocês devem ter visto aí no jornal, saiu faz pouco tempo, que a Uber Elevate está fazendo aí uma conexão, aí uma parceria com a Embraer, estão querendo pensar em carros voadores, né? É um modelo novo que em 2020 deve ter alguns protótipos, são várias empresas participando em criar esses protótipos. Em 2023, né, eles querem colocar esses carros para voar, usando todos os algoritmos de inteligência do Uber, usando tudo que existe de controle de demanda, entendimento de
de o que está acontecendo ao contexto, né, usando dados, reconhecimento de imagem, né? E o Uber é uma empresa inovadora, né? Tá tranquilo ela, né? Não sei se vocês sabem, tem uma empresa israelense, a Lazuz, né, que é uma empresa que está usando blockchain, né, para tentar tirar o mercado do Uber. Caramba, mas do Uber acabou de chegar e tem gente querendo, né, competir com ele usando blockchain. Acho que teve uma palestra muito interessante aqui, eu peguei um pedacinho dela, falando sobre fintech, sobre bitcoins, né? E essa empresa está falando o seguinte: olha, tem tanta gente aí com carros e o que está acontecendo hoje? A maior parte de transporte que a gente faz é de assentos vazios de um lugar para outro. Fala, pô, mas muito assento vazio de um lugar para outro. E ela está querendo usar toda essa parte de inteligência, de contexto, de blockchain, para fazer contratos inteligentes entre pessoas e a gente poder trocar informação. Você está indo para lá, eu estou indo também, eu te pago um pouco, você recebe uma grana, a gente vai junto. Pô, que legal, né? Então, o mundo está desrompendo, né? E você? Tudo tranquilo? Tá tudo sob controle, né? Ah, tá. Não, pô, beleza, né? Tá super sossegado, né, pessoal? Né? O empreendedor se sente, né? Aí eu vejo, são 3 tipos de pessoas que eu tenho conversado aí, né? Eu vejo o primeiro tipo delas é esse cara aqui, né? Tipo o meu sogro. O meu sogro, ele tá lá aposentado, ele tá lá na sua fazenda lá, ele curte lá o que ele faz, né? Curte o cuidado com o campo, tudo. Ele não está acompanhando tudo isso. E para ele também, tanto faz, né? E o cara lá, o náufrago, também, né? Pô, ele está preocupado em outras coisas. Tudo bem, né? Tem um outro grupo de pessoas que eu vejo, né? Que são esses caras aqui. Que falam, meu, está acontecendo tudo tão rápido e eu não estou entendendo nada e eu estou preocupado tanto com o meu emprego, com a minha empresa, com o meu projeto. Estou preocupado, estou assustado. Eu não sei o que fazer. Mas tem um terceiro grupo, e eu acho que vocês pertencem a esse, porque vocês estão aqui hoje ouvindo um painel sobre inteligência artificial. Poxa, que legal. Né? Que está percebendo que, cara, alguma coisa está mudando por aí. Essa 4ª revolução industrial, ela está chegando e ela é irreversível. Né? O poder de processamento, os algoritmos, as coisas que estão acontecendo aí no mundo, não parecem que não vai parar e daqui a pouco volta, né, a máquina de datilografar, que eu conheço tão bem, é tão tranquilo. Né? Não, isso está mudando como sempre mudou. Né? E aí, cabe a gente, né, e acho que é legal essa conversa, que a gente, como empreendedor, se transformar, inclusive sobre esse tema aqui de inteligência artificial. Então, a questão principal que eu acho é essa daqui. Você empreendedor, quer ser um dos líderes dessa 4ª revolução industrial? Você quer fazer parte, quer fazer com o seu projeto, o seu empreendimento, a sua empresa, o seu negócio, a sua carreira, né? E se encaixe nesse novo mundo? Se quer, eu tenho 3 conselhos para você. Né? O primeiro deles, que eu acho que é legal vocês estarem nesse painel, é esse aqui. Opa, esse aqui foi. A inteligência artificial não é uma coisa única. Tem muitas tecnologias. Né? Nós estamos falando de aprendizagem de máquina, que o Léo falou um pouquinho, tem robótica, tem visualização, sistema, tem os bolts, né, que o Léo também falou dos auxiliares virtuais. Né? O Roberto comentou um monte de coisa sobre como fazer, né, essa parte de aprendizagem de máquina. Então, tem muita coisa acontecendo e nós precisamos começar a desmistificar isso. Né? Internet, a gente já sabe o que é, a gente sabe o que é página, o que é site. Pensa você em 1996, né? Começando a internet. Matou alguém aqui? Não, está todo mundo vivo. Né? Teve um monte de revoluções com isso, mas não era uma única coisa, a gente aprendeu muitas coisas com ela e conseguiu chegar em novos lugares, novas empresas, novos empreendimentos. Vocês estão nesse momento. Né? E o segundo ponto que eu acho que é importantíssimo, então, além de reconhecer e entender, né, no meu doutorado que eu estou fazendo um monte de aula de inteligência artificial para entender isso a fundo. Né? Porque além de entender que cada pedacinho tem um impacto importante na nossa vida, na nossa carreira, eu preciso entender que o tempo é agora. Vocês estão no momento, né, adequado, importante para vocês se prepararem para esse futuro. Né? E aí, como eu me preparo? Né? Primeiro, eduque-se.
Né? Aprenda, tem cursos para isso, tem a nossa associação que a gente está trazendo para o Brasil, né? A gente quer trazer cursos, quer trazer um monte de coisas interessantes para isso, porque, enfim, a gente precisa se preparar. Né? A gente não tem que entender como que funciona a internet, teve que se preparar com quase todas as novas tecnologias, todo mundo usa celular aqui, tem hora que é difícil aprender um aplicativo ou outro, mas, pô, esse é o primeiro ponto, é se educar. O segundo é entender quão longe eu estou do que seria o ideal. Né? Eu vou querer colocar inteligência artificial na minha empresa? Eu tenho banco de dados, eu tenho dados, eu consigo pegar dado, capturar dado de lá de fora, consigo usar o Big Data? Não sei nem o que é isso. Né? Como está o nível da minha empresa, do meu projeto? Né? Então, eu preciso entender onde eu estou, se eu estou preparado, quão longe eu estou, o que eu preciso fazer, quais são as etapas. Né? A terceira coisa, eu acho que isso tem muito a ver com como a gente aplica a tecnologia, como eu aplico ela de maneira que não aconteça o assassino na rua. Né? Porque as regras são humanas, os valores são humanos. A gente que tem que preservar isso de maneira responsável e segura. A gente que tem que garantir a adoção da tecnologia de maneira responsável. Né? E, por último, não pensa no curto prazo, pessoal. Pensa no longo prazo, pense estrategicamente na sua carreira. Pense como é que você vai usar a inteligência artificial na sua empresa, como é que você vai preparar a sua carreira para isso. Não é uma coisa de momento, é uma coisa que vai ficar. Não é um curso, eu vou fazer agora um curso de moda, mas a moda vai mudar, então vou fazer na próxima semana. Não, isso aqui é uma coisa que vai ficar perene, então tem que me preparar e pensar no longo prazo. Última coisa que eu acho que é importante, né, falar para vocês é o seguinte: eu preciso ter uma abordagem holística, né, e sistêmica. Tem que pensar que nem a eletricidade, quando chegou a internet. Eu tenho que pensar em modelos de negócio que sejam completos, que nem a Netflix. A Netflix não foi a primeira empresa que colocou streamer no mundo, mas ela criou um sistema inteiro que usava a inteligência artificial, de conhecer os padrões das pessoas, os gostos individuais, para fazer esse lançamento. Ou que nem a Quinto Andar, não sei se vocês conhecem a Quinto Andar. A Quinto Andar é uma empresa de imobiliária, que está usando um monte de coisas digitais, inclusive ela faz a avaliação usando algoritmo de inteligência artificial para saber quais são os preços numa determinada região, para você colocar o preço do aluguel do seu imóvel parecido com o que está sendo alugado naquela região, não fazer um negócio que você não vai conseguir alugar o seu apartamento. Então, tem muita coisa legal acontecendo, pessoal. Eu queria que vocês pensassem nisso e se comprometessem aí que vocês vão ajudar, né, o Brasil a liderar essa revolução, né, porque é importante para o nosso país. Tá legal? Obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Seguimos em frente agora com o Fernando, que vai levar a gente um pouquinho mais além nesse bate-papo. Só liberar aí rapidinho meu computador. Só um minutinho, como todo painel de tecnologia, tem que ter um contratempo tecnológico, né? Essa é a parte divertida. Para dar uma graça. Enquanto isso, a gente vai pedir uma pizza aqui no aplicativo. O que foi? Deu? Fazer a dancinha, né, da música. Não, deixa a música aí. Enquanto isso, o pessoal já pode ir fazendo suas perguntas, as nossas recepcionistas estão passando e estão coletando algumas perguntas para a gente debater aqui ao final das apresentações. Quem tiver uma pergunta, por favor, levante a mão, que a gente vai, na medida do possível, pegando aí com vocês, tá?
vamos aproveitar esses minutos e já vamos endereçar algumas perguntas. E a gente já adianta um pouquinho enquanto a gente resolve a apresentação, tá bom, pessoal? Boa tarde, meu nome é Lucas. E é uma pergunta que talvez vocês já tenham escutado muito, né? Mas filmes retratam as diretrizes que falam, né, que tem 3 diretrizes para as inteligências artificiais, que é proteger o humano, todas essas coisas. E o filme O Robô retrata a inteligência artificial definindo o ser humano como o próprio causador dos seus males. Então, ela tenta tomar o controle do ser humano para ele mesmo não fazer os males contra ele mesmo, que a inteligência artificial define isso para ela. Se por acaso acontecesse isso nas novas inteligências artificiais físicas, como aquela robô que apareceu, que eu esqueci o nome dela, Sofia, tem algum jeito de, digamos, um botão de reset para elas? Essa preocupação é que está no mito popular, né? A solução mais simples chama-se arranca a tomada. Porque qualquer computador funciona com energia elétrica. Se você interromper o suministro de energia elétrica, ele não funciona mais, né? E complementando, Roberto, a gente teve um exemplo aí recente, que é o caso do Face, né? Que teve que tirar um robô do ar porque não teve o comportamento esperado, né? Não gerou o comportamento esperado. Sim. Então, atualmente, a resposta fácil é essa, né? Do outro lado, assim, complementando essa questão que é colocada, você falou dos males do ser humano, né? Isso, na verdade, escapa do mundo da tecnologia. Mas é uma questão filosófica de fundo que é colocado pelos cineastas para fazer a gente pensar em outras coisas, né? Que é justamente essa questão do bem e do mal, e essas coisas, né? É que transcendem o mundo da tecnologia, né? Aí a gente Eu queria mudar comentar o assunto do painel, né? Eu não quero interromper muito o Fernando, que tem muita coisa legal para contar também. Só que tem esse lado que as regras hoje, quem está construindo as regras do algoritmo é uma pessoa, é um humano, uma empresa, né? Então, a gente que tem que tomar conta, quando eu falo de adoção responsável, nós aqui, quando estamos fazendo nossa startup, nosso projeto, nosso empreendedorismo, temos que tomar conta para que isso seja cuidado. É a regra humana que vai ser incluída num algoritmo, num software, que garanta isso. Então, é uma responsabilidade nossa. Temos que ser curadores desses dados, né? Tem até um outro exemplo lá de uma empresa que fez um chatbot e aí não fez a curadoria dos dados que eram alimentados nesse chatbot, né? E aí jogou sem qualquer filtro nesse chatbot, ele se tornou um chatbot preconceituoso. Então, e a empresa foi denigrida, falaram mal da empresa, mas ele só se baseou no comportamento da massa não curada. Então, o que isso quer dizer? A humanidade é preconceituosa? Né? Olha o risco disso, né? Então, essa curadoria é essencial, né? Não sei se vocês concordam com a gente. Mas eu vou chegar nisso aqui nessa nossa palestra rapidinho. O que eu estou trazendo aqui para vocês? Eu estou trazendo desconforto para vocês. Vocês estão muito confortáveis aí na cadeira de vocês, e eu vim trazer um pouco de desconforto para vocês, porque isso daqui é um exemplo real do que já está acontecendo, um exemplo real do que vai impactar a nossa vida nos próximos anos e já está impactando. Tá? Então, eu vou falar a respeito dessa tecnologia, né? Eu vou pular bem rápido essa introdução aí. Meu nome é Fernando Rick, eu trabalho lá na IBM, né? Aqui na IBM do Brasil, da América Latina e na Global também. Vocês empreendedores, quem ainda não criou um negócio desse aqui, um About Me, faça isso o mais breve possível, porque é um negócio bem legal para você compartilhar contatos, né? Ao invés de você passar uma lista de e-mail e telefone, etc., passa um negócio desse. Então, para empreendedores é bem bacana, né? Ou não. Bem, o que eu faço lá, né? Eu sou Chief Innovation Architect, né? A parte técnica, né, da minha profissão é ir em empresas, principalmente de bancos, né, e fornecer soluções novas de inovação. Né? Acho que está com problema o sinal da TV.
Bem, eu vou tentando assim. A gente está sem tempo. Deixa eu cronometrar aqui. Eu também sou Community Manager Global, né? Então a gente fica fazendo esses hackathons, esses meetups, né? Se vocês não conhecem esse mundo, conheçam. Muita inovação é gerada aí, você tem acesso a milhares de mentores nesses eventos, centenas, milhares de participantes também, que vão trocar experiência, vão fazer network com você, e de repente você faz várias parcerias nisso daí, tá? E também eu sou Enterprise War Chief, que é um cargo estratégico de mudanças internas lá dentro da IBM. Mas o que é mais interessante, né, se eu conseguir ver a imagem... Nem eu estou vendo aqui na minha tela. Bem, eu sou uma mistura meio bizarra aí de uma nova onda de executivos que está entrando na IBM. Né? Você olha para mim, eu não tenho cara nenhuma de executivo. Do jeito que vocês estão me vendo aqui, eu vou numa reunião com a presidência do Santander para negociar várias soluções que vão definir futuros da companhia. Eu sou uma mistureba de desenvolvedor, programo desde os 12 anos, sou designer desde os 14 anos e também sou empreendedor aí desde uns 20 anos mais ou menos, tem empresas, tal, já fui CIO de uma holding de 6 empresas, tal. Então é uma mistura meio bizarra aí que vai chegar nisso daqui, vocês vão entender melhor, né? Eles me chamam lá dentro, é um Wild Duck, né? Que é esse cara meio bizarrão que sou eu aí. Esses hackathons eu vou pular rapidão, né? Participem desses hackathons, a gente está quebrando vários recordes aí de participação, aqui a gente dobrou com 750 caras, depois 1.300, porque o mercado está percebendo que a inovação aberta, né? Que quando você chama os desenvolvedores da rua para conversar com a sua empresa e propor soluções para os seus problemas, você gera muita coisa, né? Isso aqui na Campus Party com as Nações Unidas, 1.300 pessoas em prol das causas da humanidade. Né? Então, vocês imaginem o impacto que isso está gerando no mundo. Comecem a participar disso. Cara, tá complicado isso daí. Eu nem gosto de roxo. Bem, o que é o Watson? Né? Eu não vou explicar essa parte aqui, porque os meus colegas já abordaram muito bem o que é inteligência artificial. Né? Então, eu vou tentar correr com isso daqui. Tudo é baseado em Big Data, né? Big Data, o que é Big Data? É uma massa gigantesca de dados que geralmente a gente não sabe como lidar com ela, né? Como que a gente lida com uma massa de dados tão grande que a gente vem acumulando ao longo dos anos nas empresas? 90% dos dados atuais foi gerado nos últimos 2 anos. Né? Olha só como está exponencial esse crescimento, cada vez está mais impossível para a gente, com a nossa cognição humana, única e simplesmente, compreender tanto dado e achar significância nesses dados. Né? Então, um exemplo voltado à medicina, todo dia, amanhã, depois de amanhã, cada dia 75 novos testes clínicos são lançados só nos Estados Unidos, na medicina nos Estados Unidos. São novos testes clínicos que os médicos têm que aprender a usar como ferramenta. 75 por dia. Só estou falando de teste clínico. Fernando, vamos pedir para você acompanhar daqui. A gente usa as suas imagens como guia e, infelizmente, a gente não vai conseguir concluir com imagens, mas só para ter a referência para vocês não perderem o timing da apresentação. Tá, perfeito. Obrigado. Nada. Só preciso do passador agora. Não, sim, mas a conexão com ele não. Aí. Vocês sabiam que dentro do corpo de vocês tem mais de 1.100 terabytes de dados? O que é isso? O que é 1.100 terabytes de dados? Eu vou explicar para vocês. Você, dentro do corpo de vocês, cada um de vocês tem 1.106 terabytes de dados, dos quais, olha só que interessante, 1.100 terabytes, né, são dados exógenos. Né? O que são dados exógenos que afetam a sua saúde? Dados exógenos se você está num ambiente muito frio, se você está num ambiente muito quente, se você está num ambiente estressante, se você está vivendo com algum problema familiar, isso representa 60% do que afeta a sua saúde. Vocês sabiam disso? 30% do que afeta a sua saúde é seu genoma. Tem alguém aqui, quem já fez uma análise de genoma? Não, né?
Sabe o que você dá para o seu médico a hora que você vai lá na consulta e vai fazer os exames lá no laboratório? Você dá para ele 10% do que ele precisa para analisar a sua saúde. Tá? 90% é dados exógenos e genoma. Como que o seu médico vai interpretar 1.100 terabytes em uma consulta de 15 minutos? Né? Se você for no particular, é uma consulta de meia hora. Né? Em meia hora, como ele vai interpretar isso? Está cada vez mais impossível isso. Os médicos atualmente são bombardeados 200 vezes mais informação do que eles são capazes de processar. Ele consegue pegar 0,5% da informação que ele precisa. Quando a gente chegar em 2020, esses dados vão dobrar a cada 73 dias. É um cálculo rápido que eu fiz. Em 2025, eles vão ser bombardeados por 6,7 bilhões de vezes os dados que eles são capazes de processar. 2025. Está ali. Né? Como que a gente vai conseguir lidar com isso? Como que a medicina vai se adaptar a isso? Né? Um detalhe interessante, os médicos têm 5 horas por mês. 5 horas por mês disponíveis para se atualizarem. Existem áreas na medicina que ele precisa de 600 horas por mês só para se manter atualizado. Quantas horas tem no mês? Não tem nem 600. Né? Então, como que os médicos se mantêm atualizados com isso? Né? Machine Learning, Deep Learning, eu vou pular, porque já foi muito bem explicado. E aí, a curadoria. Né? A gente juntou lá na IBM 40 médicos durante 2 anos, pegando dados de prontuário, dados de exames clínicos, dados de pesquisas, de papers, um monte de coisa, e fazendo essa curadoria dos dados. O que é relevante, o que não é relevante, o que entra na base de dados, o que não entra na base de dados. Tá? Então, essa curadoria é essencial, porque a inteligência artificial, todo mundo sabe fazer. Inteligência artificial, as empresas sabem fazer. Você consegue fazer um curso online de Machine Learning. Você consegue fazer um curso online de Deep Learning. Você pode fazer a própria máquina de inteligência artificial dentro do seu computador. Qualquer um. A diferença está o quê? Nos dados que você usa para treinar. Né? E os curadores. Né? Eu não vou conseguir fazer a curadoria de uma base de dados gigantesca de medicina. Mas 40 médicos altamente especializados durante 2 anos, conseguem. Então, a diferença está nisso. No acesso à informação e na informação que você disponibiliza. E aí entra essa solução que a gente planejou aí do Watson Health. Né? Eu tenho mais dados aqui, mas para vocês verem como a medicina está cada vez mais presente no nosso dia a dia, cada vez mais a gente usa a medicina. Se você pega 10 anos atrás, com que frequência você ia no médico? Com que frequência você fazia exames? Né? Hoje, está crescendo cada vez mais. Em 2050, 30% do PIB americano vai ser medicina. 1/3 do país vai ser movimentado por medicina. Olha como cada vez mais a gente está preocupado com isso. E olha a discrepância. Leva de 13 a 17 anos para você terminar, desde o começo até o final, uma pesquisa médica, para implementar um novo tratamento, um novo medicamento. Deixa eu pular aqui e ir para a parte mais relevante, que eu tenho um pouquinho de tempo. Isso que a gente estava conversando de se reinventar e sobre o empreendedorismo. Né? 40% dos empregos vão ser afetados pela inteligência artificial nos próximos anos. Não vão ser eliminados, eles vão ser afetados. Né? A inteligência artificial é uma ferramenta, é só isso. Né? Você pega, de novo, o exemplo da medicina, né? Você tem lá a tomografia, quando entrou a tomografia, o pessoal que se baseia em raio-x está na rua. Não, cara, são complementares. Cada vez mais você tem mais ferramentas. Né? Você tem que aprender a usar essas ferramentas a seu favor. Né? E eu dou um exemplo aqui no Brasil. Para você fazer uma análise de genoma, né, quem se interessou, né, ver se tem predisposição a alguma coisa e tal, geralmente leva 3 semanas fazer essa análise de genoma. Quando você coloca no Watson Health, faz em 10 segundos. Você não precisa de um especialista dedicado durante 3 semanas. Então, olha só, análise de genoma para todo mundo, democratização. Né? Você não precisa pagar caríssimo para um especialista de genoma analisar o seu genoma. Né? Democratização, eu posso saber que eu tenho predisposição a ataque cardíaco, eu tenho predisposição a ter uma diabetes. Né? Todo mundo vai poder. Isso que é legal. Deixa eu pular isso aqui.
E aí, mais alguns dados de oncologia, né? Vou correr aqui. 25% das mortes nos Estados Unidos são baseadas em câncer. Né? Olha só, é uma epidemia gigantesca. Né? E a gente tem um problema principal com câncer de pele, com melanoma. Né? E aí, quando você pega lá 5 milhões de pacientes por ano de melanoma, que 9 mil morrem por ano de melanoma, pô, como que a gente consegue solucionar isso? Né? Como que a gente consegue agilizar os tratamentos? A gente fez lá uma curadoria dos dados, novamente, e aí agora você pode tirar uma foto de uma manchinha que você tenha, pô, apareceu uma manchinha nova. Né? Você vai lá, tira uma foto da sua manchinha, sobe para a inteligência artificial e ele consegue, em 10 segundos, te falar com 95% de precisão se é um melanoma. Baseado numa foto. Analisa o padrão, né? Tudo baseado em padrão na inteligência artificial. Então, analisa o padrão do formato, padrão da textura, o padrão da distribuição das células, analisa todos os padrões daquilo ali. Né? Então, em 95% de precisão. Um oncologista especializado em pele, em dermato, ele consegue ter 74% a 85% de precisão. Depois de uma longa análise, né? Olha só. Isso aqui é uma ameaça para ele? Não é, é mais uma ferramenta. Né? Eu vou correr que tinha um caso de uso aqui, mas tomou um tempinho aí essa apresentação. O que eu quero chegar? A internet das coisas também. Né? Nosso colega tem uma startup de wearables. Né? Startup de wearables, o que é wearable? Isso daqui é um relógio, é um colar, é uma roupa. Né? A gente está lançando um hackathon de wearables para acrescentar funcionalidade no dia a dia. Né? Vai rolar agora, em dezembro, lá na CIA. Né? Por quê? Internet das coisas. O tempo inteiro eu consigo estar me monitorando. Eu estou vendo aqui a oxigenação da minha pele, eu estou vendo minha pressão, eu estou vendo o batimento cardíaco e eu vou conseguir cada vez mais coletar mais dados. Quando eu fizer isso, eu vou comparar a evolução dos meus dados com uma base de dados gigantesca, o Big Data, né? E aí eu vou conseguir analisar, olha, pelo padrão de comportamento que a gente percebeu aqui no Deep Learning, do jeito que você está se comportando, os seus sinais vitais, provavelmente daqui uma semana você vai ter um ataque cardíaco. Análise preditiva de doenças. Eu estou exagerando, especialistas? Análise preditiva de doenças. Se eu posso prever como minha venda vai evoluir baseada no histórico, por que eu não posso prever que eu vou ter um ataque cardíaco? Consigo isso. Estamos usando isso na aviação. Não vou esperar um flap quebrar. Não, baseado no comportamento de todas as aeronaves dos últimos 5 anos, esse flap aqui está levando 2 milissegundos a mais para subir. E agora, na próxima semana, 3 milissegundos. Pelo padrão de comportamento, ele vai quebrar daqui a 13 dias. Coloca ele para consertar em 12 dias. Só deixa ele um dia parado. Porque quando ele quebrar, vai ter que fazer uma auditoria toda no avião inteiro. Então, daqui a 12 dias, para ele e conserta o flap, antes que quebre. Né? Olha só a possibilidade que isso gera, economia para todo mundo. Mas eu vou correr com isso. Né? Deep Learning, só um detalhezinho, como que a gente está evoluindo o Deep Learning? Né? Como que está evoluindo isso? Um mês, 2 meses atrás mais ou menos, a gente resolveu um problema de hardware, né? de computação do Deep Learning. Né? Geralmente você é obrigado a manter numa máquina só todo esse fluxo de dados para ir fazendo esse aprendizado. Né? Aí lá na IBM a gente pegou uma massa de dados de teste de 250... que levava 240 horas para ser processado no último recorde da última empresa, e de 240 horas a gente reduziu para 7 horas. Então, isso aí está batendo na porta, gente. Isso foi a IBM que quebrou, mas todo mundo vai saber fazer isso também. Tecnologia cada vez mais é commodity. Né? Não fica muito tempo sob domínio das empresas. Alguém vai descobrir também como fazer isso. Então, olha a velocidade que está evoluindo isso. E eu só vou finalizar, eu vou falar a respeito de... Não sei quanto tempo eu tenho ainda. 1 minuto. Então, só finalizar aqui a respeito de teoria da singularidade tecnológica. Quem já ouviu falar de teoria da singularidade tecnológica?
Quem acredita na teoria da singularidade tecnológica? Eu passei um mês no nosso laboratório mundial de pesquisa em Yorktown, no estado de Nova York. Uma semana desse um mês eu passei só no computador quântico. Né? Já ouviram falar de computação quântica? Ela é real, já existe, está ali. Você entra no meu Instagram, eu estou lá abraçando o computador quântico lá. É um cilindro desse tamanho. Né? Esse computador quântico me fez pesquisar mais a fundo a respeito da teoria da singularidade tecnológica. O que é a teoria da singularidade tecnológica? O que você consegue fazer com $1.000 de processamento? $1.000 de processamento. É affordable, né? Você consegue ter $1.000 de processamento, né? Um empreendedor ou qualquer pessoa que seja um pouquinho mais interessada em tecnologia. $1.000 de processamento. Em 2015... 2 anos atrás, quase 3, a gente reproduziu com $1.000 de processamento o cérebro de um rato. Pô, que merda, né, Fernando? Oh, desculpa. Ah, beleza, vou aprender a roer fio de carro, né? Maravilha. Mas isso é um presságio. 2023, daqui a 5 anos, né? 2023, com $1.000 de processamento, eu consigo reproduzir o processamento de um cérebro humano. O meu cérebro, eu compro um cérebro humano, $1.000 dentro do meu computador. Mas beleza, né? Vou ter um pair programming lá, né? Sou desenvolvedor, vai ter o cara lá programando junto comigo, que eu nem estou enxergando ele. O que assusta é o quê? 2045, daqui a 18 anos, 17 anos já, quase. 17 anos, com $1.000 de processamento, eu vou ter o poder de processamento do planeta Terra inteiro na minha frente. $1.000. E o que eu vou fazer com $1 milhão? $1 milhão de planeta Terra. Quantas pessoas estão trabalhando na solução do câncer? Quantas pessoas estão trabalhando na solução da AIDS? Em problemas econômicos? Muito menos que um planeta Terra inteiro, eu imagino, né? Então, com $1.000 de processamento, mas todo esse Big Data que a gente está mostrando que está sendo acumulado... Chegar para o meu computador lá, vou abrir o computador, bom dia, hoje eu quero inventar a cura do câncer, que eu descobri que ontem eu tenho aqui um câncer na perna. Instantâneo. Então, se a gente chegar a 2045, eu acredito que a gente não morre mais. A gente já cria rim, imprime rim, já está descobrindo como imprime fígado, com o DNA da pessoa. Imagina em 2045, eu tenho 7 bilhões de cérebros pensando para mim como gerar um órgão novo para mim, como gerar uma pele nova para mim. Né? Então, só queria trazer isso para mostrar para vocês. É um caminho que não tem volta, está acontecendo. E está indo muito rápido, cara. Está indo muito rápido. Então, como que a gente vai se reinventar nisso? Como que a gente vai usar a inteligência artificial para isso? Tá? Desculpa, eu falo demais. Muito obrigado.